queria dizer para todo mundo que está aqui uma coisa que eu tenho pensado muito, que é sobre a forma com que a gente faz gestão de desempenho das pessoas. Uhum. Quando a gente olha, e eu já conversei isso com você, Sim. e eu sei que você concorda comigo, Uhum. quando a gente tem feito isso por anos e anos, eu já fui muito nessa vertente, não tenho problema nenhum em dizer, mas eu estou repensando muito, porque eu entendo que cada um de nós tem um potencial, cada um de nós é bom para alguma coisa. Você falou, eu tinha as pessoas certas no lugar Uhum. errado, e às vezes quando você não tinha a pessoa certa, ela não se sustentou ali. Sim, sim. Mas quantas organizações, às vezes, fazem a gestão de desempenho e tem lá o seu pool de talentos em 5, 10, 15% das pessoas, investem nessas pessoas. E eu tenho uma estrutura, às vezes, de 80%, 85% de pessoas que também fazem a roda girar e que, às vezes, não se sentem tão engajadas no olhar que a companhia, que o gestor tem para elas. Então, para mim, é importante que a gente encontre formas de conexão com os potenciais das pessoas em toda a amplitude de uma organização. E eu acho que, para isso, você tem que ter bons líderes, você tem que ter um líder que seja capaz de enxergar o outro, de enxergar a qualidade do outro. Né? E eu não tenho visto ainda, infelizmente, tá? Uma reflexão tão grande acerca disso. Eu parto do pressuposto que tem muito potencial humano para ser explorado. Sem dúvida, sem dúvida. E a história que você conta para mim é incrível, acho que enfatiza muito o que eu quero trazer da teoria, porque você precisou tomar muitas decisões, decisões que envolviam tua vida pessoal, decisões que envolviam 120 pessoas, decisões que poderiam fazer o contexto dar um salto, né? Você podia colocar os resultados lá embaixo, porque a equipe já era tida como uma equipe fracassada, então o risco era alto. Uhum. Mas você conseguiu fazer transformações. Você conseguiu tomar decisões que se sustentaram para trazer equilíbrio para você continuar na tua liderança, equilíbrio para as pessoas que começaram a se sentir mais engajadas num propósito maior que você foi co-criando, e para um contexto de uma cultura completamente diferente, mas que você foi ganhando confiança por meio do conviver e do comunicar, e a comunicação, o diálogo como motor, e foi capaz de 3 anos e meio depois gerar algumas transformações. Você foi relatando essas transformações por aqui, né? Então, me ajuda, vamos passar por elas? Primeiro, eu acho que você se transformou. Eu acho que você deve ter voltado depois para o Brasil e você era outra pessoa, sem dúvida nenhuma. Não, primeiro que eu não voltei para o Brasil, eu fui para os Estados Unidos do Japão. Você lembra disso, Isa? Eu fui do Japão, fui para os Estados Unidos. E o Rogal já teve na Venezuela também, né? Colômbia, já estive por várias partes. E por isso que eu acho que a liderança transformativa ela funciona em qualquer lugar, em qualquer parte do planeta. Dá trabalho, dá um pouco mais de trabalho. Dá um pouco mais de trabalho. Dá um pouco mais de Dá. trabalho. Isso sem sombra de dúvida. E vamos falar então dessas transformações. Você falou de uma questão de gênero, né? Então, quando vocês contrataram uma diretora de marketing, não era comum. Essa foi uma transformação, porque também você teve lá na força de vendas mais mulheres. Né? A questão da autoestima das pessoas, acho que essa foi uma outra base de transformação incrível. A própria questão da vestimenta, quando você fala, das pessoas poderem se vestir do jeito que elas gostariam e não necessariamente né, se enquadrar, e você abriu esse espaço. E aí eu pergunto, se eu fosse conversar com alguém que esteve com você nessa época, provavelmente essa pessoa diria que o teu legado, o que você deixou ali naquele contexto, tenha sido só isso ou tenha mais coisa? O que você acha? Foi uma jornada linda, né? Eu tenho pouco contato, tentei manter contato ainda com as pessoas de lá, mas eu posso relatar para você que depois que eu formei essa equipe, né, e a gente foi muito bem sucedido, a gente saiu
A gente saiu de uma queda de 5 anos consecutivos para uma recuperação absurda, né? O resultado veio porque as pessoas Você viu que estavam a gente nem felizes. falou disso aqui, né, A Ricardo? gente nem falou de resultados, né? Mas teve o resultado, né? A gente conseguiu formar o conceito de unidade de negócios, que depois foi amplificado por toda a companhia, né? Então isso deu certo e aí depois o meu chefe americano ele implementou em todas as outras unidades, né? E nós viramos o benchmark, né? Nós viramos o modelo. Então este modelo foi feito em todas. O grande problema foi quando eu saí, eu fui para os Estados Unidos, o meu chefe também saiu e aí voltou-se a ser tudo como era antes, Isa. Né? Então todas aquelas pessoas talentosas que eu tinha no meu grupo acabaram saindo da companhia, né? Porque eles mandavam mensagem, falavam, Ricardo, ou Gawa-san, você criou um novo modelo, você criou um novo ambiente de trabalho, uma nova forma de trabalhar, estimulando a criatividade, a inovação, e hoje a gente voltou para ser o que era, né? Onde a gente escuta, obedece e implementa. Né? A gente não pode pensar mais. Né? A gente virou um robozinho que fica... E eu não consigo mais. Você fez uma transformação na nossa vida que para nós voltar ao normal já não dá mais. Já não dá mais. A gente quer algo daqui para cima. Né? Isso foi sensacional, sabe, Isa? Isso talvez para mim tenha sido o meu grande legado. Eu costumo dizer que no dia da minha despedida foi muito forte, assim, né? Porque todos eles quiseram falar, todos eles. Então foi uma cerimônia longa, você pode imaginar, todo mundo querendo falar alguma coisa. Isso me marcou demais, assim, porque eram palavras muito fortes, assim, sabe, de que realmente eu tinha feito uma transformação na vida deles. Né? Quando eu falo daquele sentimento de gratidão, um deles gravou até vídeos da família me agradecendo, né? Por eu ter trazido o pai de volta, sabe, para o convívio deles, o quanto isso foi importante. E eu já nem lembrava mais disso, né? E aí eu falei assim, gente, olha o impacto, né, que uma ação dessa pode ter, né? Então, eu acho que isso só fortaleceu, e quando você fala quais foram as transformações, eu me tornei mais ainda num líder altruísta, assim, sabe? Eu comecei a acreditar ainda mais nisso, né? De que fazer, né? Fazer o que eu acho correto e fazer o bem para o próximo, né? Ele reverbera de uma maneira extremamente positiva, né? Então, eu queria abrir também o espaço, já que você tocou, né? O Ricardo fala muito da liderança altruísta. Uhum. Já escreveu alguns capítulos para livros, vão sair aí em breve. E é a marca, né? Que você tem deixado. Isso também daria mais um outro papo aqui, falando de liderança altruísta. E para finalizar, só, eu queria dizer que não é algo que eu fechei ainda, a teoria, mas eu já consegui montar uma diagramação, começar a escrever um livro, né? Deve sair em 2021, mas assim, meu desejo é dar uma contribuição genuína para que as lideranças tenham consciência do quanto as suas decisões impactam. Sim. Não é só a si mesmo, mas impacta vidas, contextos todos. E, infelizmente, a gente ainda tem muita liderança. Eu não digo que as lideranças sejam ruins, né? Eu até brinco. Quando eu vejo algum líder tomando decisões que são inadequadas, inconsequentes, que vão trazer muita gestão de consequência, eu digo, esse líder ainda está inconsciente. Sim, sim. E eu gostaria que as organizações tivessem, né, os grandes tomadores de decisão, e aí você precisa ter alguém, né, no primeiro nível, com muita consciência, de trazer pessoas que tenham esses níveis de compreensão, que exercitem o diálogo, que compreenda as outras perspectivas para construir decisões em que você consiga conectar todos que estão ali envolvidos nessas decisões. E quantas pessoas não se sentem absolutamente parte daquilo? E viram robôs. E adoecem. Então, eu queria chamar a atenção para os altos índices de adoecimento, eu estou falando até antes da pandemia, né? Depressão, síndrome do pânico, burnout,
altos índices de presenteísmo, isso custa caro também. Só que a gente ainda, de forma geral, não tem consciência de que nós precisamos investir no mais importante. E o mais importante não são os resultados, são as pessoas. Porque só no final você chegou e falou, os resultados, a gente nem falou de resultado, mas os resultados, como consequência, eles vêm, eles se sustentam. Então, nós precisamos, e eu convido todo mundo que está aqui nos ouvindo, a nos engajarmos para trazer essa consciência de que todas as lideranças, quanto maior o nível de complexidade, se você me perguntar, Isa, qual é a primeira coisa que a gente deve olhar para fazer a escolha de um líder? Seja um líder de nação, né, um líder de uma organização, né, whatever. O quanto de autoconsciência ele tem, o quanto que ele consegue parar para compreender as perspectivas das outras pessoas. Eu não estou dizendo concordar, mas é alguém que respira e ouve, que incorpora aquelas perspectivas. Porque quando você ouve a perspectiva do outro, você, líder, está se dando uma oportunidade de argumentar a partir daquela perspectiva e de trazer clareza acerca do porquê você muitas vezes não está indo naquela direção. E que a gente possa, então, dialogar mais no sistema família, que a gente possa dialogar mais em empresas, nos convívios sociais que a gente tem, e aproveitar esse momento de pandemia, assim, que a gente tem esse recurso, para conversar mais com as pessoas, para ouvir as suas perspectivas. A gente nunca precisou tanto quanto agora desses momentos. Então, assim, eu queria te agradecer, é sempre uma delícia te ouvir, você fala com muito brilho no olho, com muita empolgação, e dizer que eu espero que você seja uma inspiração para todas as lideranças que estejam nos ouvindo, porque todo mundo ganha quando isso acontece. E a gente consegue criar contextos mais evoluídos.